Boa tarde. Estamos aqui para mais um evento do LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridade. É um laboratório filiado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas com membros no Brasil inteiro e mesmo fora do Brasil. Inclusive, quem quiser participar do laboratório, seja alguém que esteja aqui nesse momento interagindo conosco ou alguém que esteja vendo essa gravação posteriormente, basta enviar o nome completo, CPF e link do currículo Lattes que nós incluiremos no diretório de grupos de pesquisa do nosso laboratório. Nós promovemos diversos ciclos de palestras. Um deles é esse, ele chama-se Teses em Debate. O objetivo é apresentar trabalhos que foram defendidos como dissertação, como tese, mas não necessariamente a tese como um todo, mas alguma questão que a atravessa. O objetivo dessa série é dar uma visibilidade a tudo que se produz nas universidades, no Brasil inteiro. Nós notamos muito isso, que às vezes teses espetaculares são defendidas e são vistas por poucas pessoas. Às vezes, elas só vão ser consultadas depois do primeiro momento que elas são defendidas por um outro pesquisador dali a 2 anos que está estudando aquele tema, por um terceiro, mais 5 anos adiante. Ou seja, esses trabalhos maravilhosos que são produzidos dentro da universidade acabam ficando desconhecidos até do público de universidades, ou às vezes até na própria universidade em que você defendeu. Então, o que nós vislumbramos com essa tese, com essa série? Né? A proposta de trazer visibilidade a tudo que é produzido numa universidade. Não numa universidade, mas em todas as universidades. E aqui estão presentes pessoas de várias universidades do país, e geralmente os nossos encontros são muito bem frequentados por pessoas de vários lugares. E podem ser, inclusive, de fora da universidade. Né? Ou seja, a nossa atividade também é uma atividade de extensão voltada para levar o conhecimento do que se produz na universidade para fora da universidade. Hoje, o nosso tema é o movimento estudantil como objeto da história. E a nossa palestrante é a Tânia Sucupira, Tânia Goraeb Sucupira. Ela é mestra e doutora pela Universidade Federal do Ceará, fez o estágio doutoral na Universidade de Huelva, na Espanha, e é professora da Rede Municipal de Fortaleza. Desenvolveu trabalhos de mestrado, doutorado sobre o tema e sobre outros, e também é estudiosa de diversos outros aspectos, como quilombos e vários outros campos interessantes. Eu vou passar a palavra para ela daqui a pouco, mas antes nós vamos passar a palavra para Tainara, porque ela vai dar uns recados relativos à assinatura das listas de chamada, porque a gente tem 2 grupos aqui presentes. Tem um grupo que são pessoas que estão fazendo essa série de teses em debate como curso de extensão. Esses têm que assinar numa lista. E tem outros que são os que estão assistindo a palestra por inscrição isolada. Frequentemente, a gente tem esses 2 públicos interagindo, mas as listas têm que ser separadas. A Tainara vai explicar como é feito isso e também vai dar alguns outros recados relativos ao LAPET. Depois disso, a gente passa a palavra para a Tânia. Então, Tânia, eu te agradeço a sua presença aqui no nosso laboratório e lembro que essa palestra também vai ficar gravada e outras pessoas vão poder consultá-la no futuro. Então, obrigado, Tânia. Antes de passar a palavra para você, eu passo a palavra para a Tainara. Tainara? Boa tarde a todos, eu me chamo Tainara,
Estou representando o núcleo do LAPET, que é o Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades. Durante a palestra, eu e a Marcele, que está logada pela conta do LAPET, iremos direcionar vocês pelo chat. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato conosco pelo chat. Pedimos a todos que mantenham os microfones desligados para não atrapalharem no desenvolvimento da palestra e o raciocínio da professora. Agradecemos a presença de todos vocês, antes de qualquer coisa, né? No momento do debate, nossa equipe poderá ler. No momento do debate, vocês poderão colocar as dúvidas que forem se apresentando no chat. Ao fim da fala da professora, nossa equipe lerá todas as dúvidas para elas, ou vocês podem tomar a palavra levantando a ferramenta da mãozinha que está aqui embaixo da tela. A lista de presença será postada no chat ao fim da fala da professora, e todos os presentes que preencherem o formulário receberão o certificado de participação. Então, peço, por favor, que vocês fiquem atentos à lista. Ela será postada após as 3 horas, ok? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Os dados para contato do LAPET estão presentes no chat, serão postados ao longo da palestra. E hoje, numa reconfiguração do que nós estamos fazendo a respeito das listas de presença do LAPET, nós teremos uma lista apenas, tanto para os inscritos no curso de extensão, quanto os que se inscreveram pelo formulário do Instagram ou foram convidados pela professora. Só que nessa lista de presença, vocês percebam que terá uma opção escrita, como foi feita a sua inscrição. E aí terão 3 opções, as quais eu já falei: sede, que é só para os alunos que se inscreveram pela plataforma do SIGA-A. Então, se você não sabe o que é SIGA-A, se você não se inscreveu no curso pelo SIGA-A, por favor, não marque essa opção. Quem se inscreveu pelo formulário disponível nas nossas redes sociais, como o Facebook ou o Instagram, marque essa opção. E quem não fez a inscrição, mas foi chamado pelo palestrante ou por outras pessoas, por favor, marque esta terceira opção. É uma nova forma que nós do LAPET estamos fazendo para reconfigurar as nossas listas de presença e pedimos, por favor, que vocês se atentem à modalidade da inscrição de vocês, para assim conseguirmos emitir o certificado referente à sua participação. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco, tanto pelo chat quanto pelo e-mail, que tiraremos as dúvidas de vocês. Lembrando, por favor, para deixarem o microfone fechado até o fim da fala da professora. E é só isso. Muito obrigada, professor, e boa palestra, Tânia. Muito obrigada, você também. Sim, agora sou eu? Não, desculpa, Marcelo. Não, apenas complementando, é que após eu preencher o formulário, o certificado ele vai ser enviado por e-mail automaticamente. Então, a gente pede que vocês preencham com cuidado o e-mail, principalmente o e-mail, para ele não ser enviado de forma errada para um outro e-mail que você não use, que vocês não utilizem. Então, a gente só pede isso, esse cuidado. Só isso mesmo. Ok, Tânia. Então, a gente passa, nesse momento, a palavra para você. Mais uma vez, eu te agradeço a participação aqui no nosso ciclo de palestras. A palavra é sua, Tânia. Obrigada, professor. Bom, deixa eu iniciar cumprimentando todos. Uma boa tarde a todos e todas. E deixa eu me apresentar para vocês, rapidamente. Eu sou Tânia Goraiebe Sucupira, sou natural do Amazonas, da cidade de Manaus. Meus estudos acadêmicos, eles começaram tardiamente, já depois dos 40 anos, e fui licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará e retornei para fazer o mestrado no Núcleo de História e Memória da Educação. Nessa ocasião, no grupo de pesquisa, eu me interessei pelas questões étnico-raciais, as problemáticas relacionadas com questões étnico-raciais e a negritude da sociedade brasileira, e apresentei para a academia, apresentamos, né, nossos estudos apresentaram para a academia, de forma inédita, um quilombo aqui no Ceará, um quilombo de Caucaia, o Boqueirão da Arara. Histórias, memórias e práticas educativas.
Na sequência, eu esperava continuar as pesquisas por essa mesma linha, me interessei bastante, me interessa bastante esse tema, mas em 2016, quando entrei no doutorado, o país fervilhava do ponto de vista social, político, e o movimento estudantil estava muito presente nessa ocasião. Aconteceu a crise institucional, política institucional, e a ruptura do governo, e junto com isso, desde 2013, já vínhamos com uma agitação muito grande, uma agitação social muito grande nas ruas, e em 2016, repentinamente, eu mudei de ideia, vinham acontecendo já algumas ocupações secundaristas desde o ano anterior, por volta de 2014, 2015. Em 2016, explodiram os protestos também nas universidades. Então, eu consultei o meu orientador e nós mudamos o tema para os movimentos estudantis. E eu confesso que eu fiquei encantada, eu sou muito encantada mesmo. No doutorado, durante o doutorado é um percurso longo, vocês sabem, né? Então são anos, então é um casamento que se faz, e com algumas oportunidades, com deslizes, obstáculos e também felicidade, alegrias e oportunidades. E eu tive a oportunidade, uma feliz oportunidade de passar uma temporada de 6 meses na Espanha, no sul da Espanha, em Andaluzia, aprofundando o estudo dos movimentos sociais por conta do emblemático Maio de 68, que foi um movimento que começou com os estudantes, mas que tomou as ruas de Paris e de muitos continentes, de países em todos os continentes, praticamente. Mas eu aprofundei mesmo os estudos com Espanha, México e Colômbia. Bom, depois dessa breve apresentação, eu espero que tenha sido breve, vou tentar ser o mais breve possível, embora nós que somos historiadores sabemos que não é fácil sermos breves, mas vou tentar ser breve. Concluí o doutorado e parte do meu estudo, ele me encantou profundamente. Por conta disso, eu tenho o projeto de continuar no pós-doutorado com um recorte da minha pesquisa de doutorado, que, ao longo agora dessa tarde, a gente vai voltar a tocar nesse tema. Neste momento, eu estou, né, como pesquisadora no núcleo História e Memória da Educação, onde eu iniciei os estudos de pós-graduação. E esse núcleo, que se chama NIME, ele é vinculado ao programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, onde eu me formei, inclusive na pós-graduação, e neste momento, sob a coordenação da professora Fátima e do professor Adalto, a quem eu agradeço muito todas as contribuições, e ao grupo também de pesquisa de História e Memória, História da Educação, grupo de pesquisa em História da Educação, que é vinculado ao CNPq, sob a coordenação do meu querido professor Ari de Andrade. Antes de agradecer, que eu quero também um momento para agradecer, desculpa, eu me emociono nessa hora, porque eu trabalhei no mestrado e no doutorado com narrativas, histórias e memórias. E algumas memórias que são muito importantes para mim, que me são muito caras, elas são de uma querida amiga, uma militante brilhante, aguerrida, e a quem eu dediquei a minha tese, e a quem eu dedico agora esse momento. Desculpa. Ela faleceu, ela me entregou uma joia para minha pesquisa, e nos tornamos muito amigas, e nesse percurso nós a perdemos, inclusive, infelizmente, com pouca idade, ainda estava na flor da maturidade,
E por isso agora também eu dedico esse momento para ela. Bom, quero, em primeiro lugar, agradecer imensamente o professor José da Assunção Barros, a quem eu tenho, assim, em altíssima conta por seu brilhantismo acadêmico, por seu conteúdo sentimental, de sentimentos, que eu passei a conhecer depois de ter contato com suas crônicas e poesias, e principalmente por sua simplicidade, porque nos conhecemos num contato em rede social, e praticamente sem conhecer meu trabalho, me convidou. E, professor Barros, eu sou muito agradecida por esse convite e lhe admiro enormemente. Muito obrigada. Agradeço também aos meus orientadores, desde o mestrado, professor Dr. José Gerardo Vasconcelos e o professor Dr. Antônio Roberto Xavier, por toda a contribuição que me deram até o momento. Agradeço especialmente o meu supervisor de estágio, o professor Francisco Javier Garcia Delgado, na Universidade de Huelva, na Espanha, por todas as contribuições e orientações que me tornaram muito melhor do ponto de vista da pesquisa acadêmica. Agradeço a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, pelo apoio institucional e financeiro, sem o qual não teria sido possível aquele estágio de doutorado na Espanha. E, assim, deixe-me ver, fiz sim, principalmente, agradeço agora a todos os internautas que estão aqui com paciência, me ouvindo, acompanhando esse percurso, e preciso colocar duas situações. Sim, em primeiro lugar, é a primeira vez que eu faço uma palestra, depois da defesa da minha tese, então me desculpem os deslizes e as falhas. Agora, a notícia boa é que esse objeto de estudo me encanta, me fascina, então eu terei problema mesmo para não ser prolixa, para não me estender muito, porque é um tema que eu gosto muito, me é muito caro. Sim, sem mais delongas, começamos justamente pelo tema. Vamos definir, né, o que seria o movimento estudantil, que é o que nos interessa nesse momento, o movimento estudantil como objeto da história. O movimento estudantil, ele é parte do movimento social, só que, quando nós vemos o movimento estudantil, a gente pensa, olhando assim de fora, pensa que é um arruma de menino, de menina, fazendo bagunça no meio da rua, mas não é bem assim. Na verdade, são grupos que seguem uma certa ordem e que são vistos pelos teóricos, pelos pesquisadores, sob dois pontos de vista. Então, eles são vistos do ponto de vista da sociedade, né, ou seria macro, socialmente vistos, como um movimento de contestação, de protesto, de confronto com o sistema, e do ponto de vista interno, eles são uma organização, onde ocorrem também conflitos, também confrontos, porque dentro do movimento estudantil, várias correntes ideológicas ali lutam, estão em constante ebulição para afirmar-se. Então, muitos grandes estadistas políticos e representantes da sociedade, eles foram forjados, se pudesse dizer dessa forma, eles foram forjados nos movimentos estudantis. Grandes líderes iniciaram a sua vida política na luta estudantil. No Brasil, assim, a gente tem uma história do movimento estudantil muito ligado também à história da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes.
Então, até a UNE, a criação, né, a fundação da UNE, a criação e a sua solidificação, né, como entidade representante, os movimentos eles eram muito mais protestos do que organizados. E com a UNE, não. A UNE trouxe o profissionalismo, trouxe a organização. E o que é interessante é que as pesquisas, elas sempre levam a indignação surgindo quase sempre dos estudantes de direito. Quer dizer, é claro que a gente tem os filósofos que estão sempre se questionando, mas os estudantes de direito, por exemplo, na fundação da UNE, na criação da UNE, o primeiro congresso aconteceu no centro acadêmico da Faculdade de Direito aí no Rio de Janeiro, Cândido de Oliveira. E, ao longo da história, a gente vê a participação de estudantes de direito no movimento estudantil. Isso daí é interessante. E como se organizam os estudantes? Eles se organizam em centros acadêmicos, que são as associações de estudantes dos cursos, em diretórios acadêmicos que congregam os grupos, né, de estudantes de vários cursos, né, de 2 ou mais cursos, e os diretórios centrais de estudantes, que são a representação dos diretórios e centros das instituições. Para isso, nós temos também outras entidades, como as uniões estaduais de estudantes. E o interessante também é que foram os estudantes do nível superior que inspiraram, incentivaram a organização política dos estudantes secundários, desde o início, com os estudantes do clássico e do científico organizados, seguindo mais ou menos a mesma política da UNE. E a UNE não atua apenas, e essas associações, essas entidades, elas não atuam apenas do ponto de vista político, embora elas apareçam para a sociedade apareçam mais quando elas estão à frente dos protestos e das ações políticas, né? Elas atuam também nas atividades culturais, desportivas, representando o assistencialismo necessário para os estudantes. Isso a gente encontrou nas pesquisas, e inclusive nas pesquisas de entidades, de associações de estudantes, centros de estudantes, e nos países que a gente pesquisou, além de pesquisar o movimento estudantil do país, aqui, né, no Brasil. Então, eu penso que podemos, então, falar um pouco rapidamente. Não sei se eu estou indo muito rápido, professor. Estou indo... Tá bom. Gostaria muito de contar um pouco para vocês, que sobrasse um pouco mais de tempo para eu contar um pouco para vocês dessas histórias que eu tenho aqui dos movimentos estudantis aqui na capital, porque a minha tese é movimentos estudantis na UFC, ecos de resistência de 68 e 2016, mas eu trouxe um histórico, um pequeno histórico, desde a fundação. Então, isso aqui eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Antes, eu vou falar rapidamente do movimento estudantil, um pouco, né, do movimento estudantil. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, do que eu pesquisei, desde o ILVA. O movimento estudantil, por exemplo, na hora de fazer o meu projeto para vincular, como que eu poderia justificar para o meu programa de pós-graduação e para a CAPES, que eu, pesquisando movimentos estudantis na UFC, eu merecia uma bolsa de estudos, né, para ir para a Espanha, para
para pesquisar, para estudar na Espanha. Então, ocorre que foi preciso, sim, foi muito fácil justificar isso, porque enquanto eu estava nas entrevistas dos movimentos estudantis aqui em Fortaleza, uma delas, que lá na frente eu falo um pouquinho mais profundamente, mas uma delas citou que um determinado movimento estudantil ele começou com a motivação de um dos militantes, de um dos ativistas, isso em 68, como dizendo, gente, eles estavam com problemas com o reitor, na ocasião, da UFC, e fizeram uma assembleia, e um deles falou, gente, Sorbonne está ocupada, lá em Paris, maio de 68, vamos ocupar aqui também. Eu fui muito premiada quando eu tive acesso a essa narrativa, e foi com ela que eu justifiquei a minha ida para a Espanha. Quer dizer, como que o maio de 68, disparado, né, pelos estudantes lá em Nanterre, em Sorbonne, atravessou fronteiras, e entre outros países, né, as notícias, né, como que ecoou esse movimento que chegou a ponto de botar os estudantes aqui da Universidade Federal do Ceará ocupados. Então, eu fui para lá. E lá eu tive contato, como eu falei inicialmente, com alguns movimentos estudantis de 68, e me aprofundei especialmente, não dava para estudar a fundo todos eles, que me foram apresentados pelo professor. Então, eu trouxe México, Espanha, obviamente, México e Colômbia. Mas, assim, para a gente não se alongar muito aqui, eu falaria rapidamente de Espanha e México. E aí depois chegamos também no Brasil. Meu trabalho, ele foi um trabalho muito longo e muito diversificado. Então, por isso, é uma certa dificuldade de condensar uma palestra em pouco tempo. Por isso que eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Então, como eu estava na ocupação da Faculdade de Educação em 2016, fazendo aquela narrativa, o que tem a ver, Tânia, 68 com 2016, né? Sim, depois eu chego, já cheguei, né? Que eu cheguei num narrador que falou em 68, depois eu chego e explico para vocês como eu cheguei nesses narradores, quando eu chegar no movimento de Fortaleza. Agora, então, eu precisava investigar também, né? Como meu objeto eram 2 tempos, o professor Barros me ensinou muito bem, o historiador ele pode fazer esse diálogo, e os 2 tempos eles podem dialogar com a intermediação de um historiador, né? Então, eu usei 2 movimentos estudantis em 2 tempos. Então, eu usei México e Espanha e México em 68, e depois busquei Espanha e México após os anos 2000, porque era o que eu estava fazendo também aqui em Fortaleza com os movimentos estudantis da UFC, quando eu peguei desde a sua formação até aquela ocupação em que eu me concentrava. Então, eu peguei Espanha em 68, e Espanha em 68 fervia, como boa parte do mundo, naquele movimento de confronto com o sistema, com os costumes, com o feminismo, e a fome, a guerra do Vietnã. Então, Espanha aproveita, os estudantes espanhóis aproveitavam aquele contexto de ebulição social e política para confrontar a ditadura franquista. E os estudantes de Barcelona, eles, entre 67 e 68, eles conseguiram expulsar via um aparelho, um órgão de organização dos estudantes da ditadura franquista, que era o Sindicato dos Estudantes Espanhóis,
E os estudantes, eles resolveram destituir eles não queriam mais aquele sindicato, não os representava, e eles conseguiram expulsar os catedráticos do sindicato, derrubar o sindicato. Inclusive, foi o primeiro movimento que realmente confrontou a ditadura de Franco e derrubou um órgão de representação, né, de massa, né? E eles, a partir daí, eles começaram a se organizar, faziam reuniões para constituir os próprios sindicatos democráticos espanhóis, dos estudantes espanhóis. Então, logo Madrid, Barcelona, os grandes centros, e eu estava no Huelva, muito próximo a Sevilha, e o professor Javier, ele me levou até a Universidade de Sevilha a encontrar um seu colega, que era especialista no movimento estudantil da Espanha, dos espanhóis, e lá de Sevilha, professor Alberto Carrillo Linares. E ele contou que ali mesmo, na Universidade de Sevilha, foi um movimento de ocupação, a repressão era muito grande. Agora, os estudantes espanhóis, eles conseguiram se organizar, eles se organizavam de forma muito, muito metódica. Eles conseguiam, inclusive, acessar os canais das polícias, dos policiais, dos carros de polícia, e eles conseguiam confundir a polícia. Eles iam um grupo para um determinado centro, aí a polícia corria atrás, eles faziam contato via rádio, e aí o grupo saía imediatamente daquele centro quando a polícia chegava, não encontrava ninguém. Então, foi um movimento assim, que realmente abalou as estruturas do regime franquista. E, por falar nisso, seria importante eu colocar, agora, nesse momento, as bandeiras de luta, né? Não só pela democracia. Os estudantes, historicamente, eles se unem para lutar, eles se unem para lutar também pela democratização do acesso à educação, principalmente da ampliação das vagas no ensino superior, a melhoria das condições de aprendizagem, de estudos, né, ensino e aprendizagem, contra a carestia de vida. Por isso, mesmo no movimento Maio de 68, começou com os estudantes, mas logo os trabalhadores aproveitaram aquela fervura social e entraram naquela onda, e no meio de maio, já os trabalhadores já estavam também parados, greves, né, pela França, em vários locais. Enfim, voltando para a Espanha. Então, o movimento de 68 foi um movimento muito significativo, muito representativo, e também com uma forte repressão do aparelho policial dos ditadores, da ditadura, né? dos governantes ditadores. Então, acho que seria interessante falar agora do movimento do México, depois eu volto e falo do movimento dos anos 2000 da Espanha, que eu selecionei o 15M, os indignados, que aí já traz um outro contexto, já traz outros instrumentos, outras ferramentas, né? outra conjuntura, outra sociedade, né? Então, deixa eu voltar para o México, que também foi um movimento que me tocou profundamente. Eu tive, inclusive, dificuldade de me afastar das pesquisas desse movimento e seguir em frente a minha pesquisa, porque eu me encantei muito pela força, pela garra, pela união, pela coragem dos jovens mexicanos. Então, no México, acontecia o governo também ditatorial, embora disfarçado de democracia, né? Porque no México a gente tem um partido que, durante o século XX todo, ele elegeu os governantes, que é o Partido Revolucionário Institucional, o PRI. E era Díaz Ordaz, um defensor mesmo
muito mais que anticomunista, muito menos defensor da democracia, muito mais anticomunista. O Dias Ordaz, ele usou punhos assim, ele foi extremamente violento e cruel com o movimento dos mexicanos. E interessante porque estamos falando aqui da tragédia de Tlatelolco, que é um movimento muito expressivo na história dos movimentos estudantis e na história da educação e na história do México. Aconteceu em 2 de outubro de 1968, mas a confusão, a agitação começou antes, em julho. Em julho, estudantes de preparatórias, tanto privadas quanto públicas ligadas à Universidade Nacional Autônoma do México, se envolveram numa rinha de rua, numa briga de rua, e foram violentamente reprimidos pela polícia. E de 22 até 26 de julho aconteceram muitas passeatas por conta da truculência dos granadeiros mexicanos sobre os jovens, né, que protestavam. E, inclusive, no próprio 26 de julho, que eles pediram a autorização, segundo as pesquisas, né, foi dada a autorização para uma grande passeata contra a violência da máquina estatal. E acabou que as autoridades entenderam que eles estavam ali exaltando o movimento 26 de julho, que foi um movimento importante dentro da história da Revolução Cubana. E eles fizeram no 26 de julho uma grande passeata para protestar contra o governo, mas as autoridades entenderam que era uma exaltação à Revolução Cubana. E vieram mais repressões. E assim foram por todos os meses seguintes, até que, em 2 de outubro... Sim, uma outra coisa interessante a pontuar é que, por incrível que pareça ou não, a juventude comunista ela está sempre, de alguma forma, relacionada com a formação dos movimentos, dos estudantes ativistas. Então, a gente encontrou dados relacionados com o movimento socialista e comunista em todos os movimentos estudantis que a gente pesquisou. E em México também não foi diferente, era a juventude comunista mexicana que estava na base das principais entidades de classe estudantil. Embora é preciso pontuar que os estudantes direitistas eles são presença no movimento estudantil. O movimento estudantil ele não é uníssono para um lado, ele tem sim a representação de várias correntes, inclusive de correntes de direita. E na própria Uni nós tivemos sim temporadas de representação, de presidência de estudante que representava partido de direita, como, por exemplo, o DEM. Mas, enfim, no dia 2 de outubro, os jovens, né, os jovens estudantes lá no México, estavam organizados, já tinha acontecido passeatas com o apoio do reitor da UNAM, inclusive, e o reitor da UNAM estava, inclusive, tentando pacificar os ânimos, devia já estar percebendo, né, a conjuntura crítica que estava muito próxima, porque o governo mexicano ele agia com muita violência, era muito veemente na repressão. E eles fizeram uma assembleia no 2 de outubro, e essa assembleia deliberou
uma passeata e saíram todos para a Praça das Três Culturas, na seção de Tlatelolco. E o Dias Ordaz, ele mandou a polícia com metralhadoras e metralhou a população em plena praça. E ali estavam jovens, estavam pessoas, professores, estavam artistas, estava a sociedade, porque os obreiros, os trabalhadores mexicanos também já tinham aderido aos protestos. Isso tudo porque ninguém suportava, nesse momento, os fatores que eram preponderantes, eram os fatores relacionados com as distorções do capitalismo, com a concentração da renda, o aumento da pobreza, a exclusão social, a exclusão educacional, e por aí vai. E assim que a gente tem um fim, né, um saldo, dizem os autores, de centenas de mortos na praça, e um presidente que anuncia que não permitiria que nenhum dos corpos fosse entregue aos seus familiares, que eles seriam enterrados como indigentes, que eles não mereciam nem o direito sagrado ao velório e ao sepultamento digno. Enfim, ali na ocasião ia acontecer os Jogos Olímpicos. Naquele ano, os Jogos Olímpicos aconteceram na Cidade do México, e dias depois, semanas depois, o Dias Ordaz estava inaugurando os Jogos Olímpicos com uma revoada de bombas da paz, como se tivesse tudo bem. Aí, voltando para a Espanha, para os movimentos estudantis dos anos 2000, a gente tem o movimento dos indignados, que é o 15M, que começou nas redes sociais. E aí, os anos 2000 já trazem uma outra configuração de sociedade, com uma outra organização comunicacional. E o 15M ele nasceu nas redes sociais, e das redes sociais ele passou para um grupo no Facebook, Democracia Real Já, era o nome do grupo, em espanhol, e milhares ocuparam as praças, que acabou inspirando ocupações por várias capitais. Isso começou em 15 de maio, até o fim do ano aconteceram vários movimentos em várias capitais, foi um movimento também muito interessante. E no México, nós tivemos também um outro movimento muito interessante nos anos 2000. Eu vou adiantar um pouco para não ser tão cansativa. E no México, nós tivemos um outro movimento interessantíssimo, que também me encantou muito mesmo, que foi o movimento Yo Soy 132, que era hashtag Eu Sou 132, em espanhol, que foi um movimento iniciado na Faculdade de Comunicação, pelos estudantes da Faculdade de Comunicação da Universidade Ibero-Americana. Agora já seria, nos anos 2000, já era o Peña Nieto, que já estava disputando o governo, e ele foi dar uma palestra nessa faculdade, e os estudantes questionaram este político, por ocasião de quando ele representava uma cidade próxima à cidade do México, e mandou a polícia para tirar os vendedores de flores autônomos de um mercado. E a polícia chegou com muita truculência, com muita violência. E daí o Peña Nieto abandonou a palestra e foi para os meios de comunicação, que é um outro meio de comunicação, é um outro detalhe à parte para o movimento estudantil, chama atenção também na pesquisa. Ele foi para os meios de comunicação, que lá no México é um duopólio, são dois principais grupos. Ele foi para os meios para dizer que aquilo dali era baderna, que aquilo dali não representava a classe estudantil, que deviam ser infiltrados. E aí, dias depois, surgiu na rede social um vídeo no YouTube,
com 132 estudantes dessa universidade se apresentando com seus nomes, suas matrículas, 131 estudantes. E eles diziam, não, esse movimento ele é legítimo, e somos nós aqui. E, a partir deste movimento, a sociedade mexicana absorveu e transformou na hashtag Eu Sou Unter Dos. Quer dizer, eram 131 estudantes e nós todos. Isso tomou as ruas, as praças, as ruas do México, mas com grandes protestos. E, sim, grandes protestos, mas as pesquisas também apontam que muitos dos protestos eles ficavam restritos às redes sociais. Ou seja, existe assim também aquela contradição, né? O movimento em rede, ele é um movimento que ele tem a facilidade de você alcançar um grande número de pessoas, mas ele tem a problemática de você se acomodar também por trás apenas de um dispositivo eletrônico. Mesmo assim, a máquina midiática lá os estudantes não conseguiram vencer a máquina midiática e ela logrou êxito e o Peña Nieto assumiu a presidência. Nesse momento, eu gostaria, se vocês me permitem, de trazer um pouco novamente para o objeto central da minha pesquisa, que era a faculdade, a ocupação da Faculdade de Educação em 2016, que veio junto com a ocupação de vários centros na UFC e de várias universidades por todo o país, para falar do movimento estudantil que começou um ano antes. Eu sou secundarista, né, que, como eu disse, né, os secundaristas também eles são muito organizados, tem a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, por exemplo, que é bem organizada e bem atuante, um ativismo marcante na história dos movimentos estudantis. E eles vinham das ocupações de 2015, quando em São Paulo o Alckmin anunciou uma reestruturação do sistema de ensino estadual, né? E propôs colocar para outras finalidades cerca de 90 instituições de ensino secundário. E os estudantes se organizaram e foram para as ruas, e o Alckmin não conseguiu lograr êxito na sua tentativa de reestruturação, embora tivesse, inclusive, publicado um decreto. Ele publicou um decreto semanas depois, revogando o decreto que reestruturava. E em 2016, esse movimento dos estudantes secundaristas, ele repercutiu na ocupação da Faculdade de Educação em 2016, inclusive com a presença de alguns estudantes secundaristas que participaram, que engrossaram, né, o movimento estudantil na ocupação da Faculdade de Educação. O que foi uma força, que ali eu já estava como observadora participante, né, eu não havia um compromisso com os ocupantes de que eu não fizesse nenhum registro, nenhuma imagem, não registrasse imagem. Então, inclusive, eu decidi, por bom senso, que eu participaria, mas mesmo estando nas assembleias, sequer eu pronunciaria voto, embora em alguns momentos eu tivesse vontade de fazê-lo, mas eu me resguardei para ficar mesmo na condição de observadora mesmo, participando, porém, apenas como observadora. Então, como observadora, eu percebi que os estudantes secundaristas eles eram uma força na ocupação da Faculdade de Educação,
Eles eram uma força tanto na presença, como eles eram uma força também no compartilhamento da experiência. E foi estando na faculdade, na ocupação da faculdade de educação, que numa certa manhã eu estava ali observando o grupo, quando chegou um dos professores, um dos técnicos administrativos, não era professor, havia sim professores, mas não era professor. Ele chegou e pediu a licença para ir até o laboratório dele, a sala dele, que ele precisava de uma providência. E eu me aproximei e me apresentei, e ele foi e me conduziu, porque você não entrevista o fulano, que era da biblioteca dos livros, porque vendia livro, não era da biblioteca, mas ele tinha uma loja de livros na faculdade, porque ele foi militante no movimento estudantil da década de 60, plena ditadura. E aí eu procurei, que eu conhecia, e ele, não, eu sou muito tímido, não gosto de falar, mas meu irmão adora, ele foi até mais militante que eu, e ele adora. E assim eu encontrei o professor Machado, e junto com o professor Machado, a minha amiga Cacau, é um casal extraordinário, muito vivo, muito vivazes, e muito entusiasmados com o movimento social, com a luta antissistema, a luta anti-injustiças sociais. E foi conversando com ele que ele me passou uma história que era inédita, que eu procurei os escritos, procurei pesquisas e não encontrei, que era a história da ocupação do Instituto de Física da UFC, que, na verdade, em 1968, compunha um grupo de institutos. Era Química, Física e Matemática, mas o Instituto de Física era onde ele estudava, e eles haviam ocupado. E ele me contou a história, e ao contar a história, ele falou que era plena ditadura, era 68, nós todos sabemos, em 68, nós tivemos o recrudescimento do regime, no final do ano o regime fechou totalmente, o AI-5, e repressão aumentou consideravelmente, e eles tinham um problema sério de condições de estudo. Estava ainda iniciando, o curso começou em 62, então, em 68 ele ainda estava nos seus primeiros passos. Então, faltavam coisas básicas, faltava um bebedouro, faltava uma manutenção, enfim. E eles foram para o reitor, procuraram o reitor, e pediram melhorias para o curso, e o reitor, não, tá, tudo bem, então podem, olha, nós fizeram greve, nós estamos em greve, queremos melhoria. Não, pô, voltem para a sala, porque vai dar tudo certo. E eles aguardaram alguns dias, e quando voltaram, viram que não acontecia nada, segundo a narrativa 30 dias depois, ei, reitor, e cadê a nossa melhoria? E o reitor teria respondido, olha, eu não negocio com subversivos. E daí eles fizeram uma reunião, e esse mesmo narrador, o professor Machado, ele me falou, olha, e ali gente, a Sorbonne está ocupada, vamos ocupar o curso, e assim, eles ocuparam o curso, e meses depois eu consegui conhecer outros ocupantes, protagonistas deste movimento, inclusive professores, que na ocasião eram professores e que gentilmente me cederam suas memórias, e percebi que, naquele momento, a USP, o Instituto de Física da USP também estava ocupado, e o professor, que estava lá como estudante, ele falou, não era por causa, a gente não brigava por causa especificamente daquelas pautas, a gente usava aquelas pautas específicas para tirar a estabilidade do sistema, para desestabilizar a ditadura militar. Então, a gente usava pautas, mas eram desculpas, eram subterfúgios que a gente se servia deles para tumultuar aquele momento, aquele contexto, e tumultuavam, porque assim a gente tem assim vários, a gente registra na história, né, do movimento estudantil e do movimento social, porque o movimento estudantil ele é relevante, né? Ele se destaca
dentre movimentos sociais. A gente teve a morte daquele Edson Luiz, no Rio de Janeiro, enfim, passeata dos 100 mil, passeata do silêncio, enfim, vai. Mas, além desse movimento de ocupação, nós tivemos também, em Fortaleza, o caso que me trouxe a esposa do professor Machado, minha querida, saudosa Cacau. É um caso que, inclusive, é emblemático na capital. Esse caso ocupou as páginas dos jornais. Durante o mês de maio, eu encontrei registros praticamente diários, de 2 de maio até 28 de maio, de desdobramentos do movimento. E começou assim, a diretora entrou em conflito com a presidente do Grêmio de um colégio estadual, que era o Colégio Normal, o Colégio Estadual Justiniano de Serpa, que era o Colégio Normal. E a diretora reuniu uma caixinha, pediu dinheiro para fazer uma caixinha, e a presidente do Grêmio contestou. Primeiro, não queria que houvesse caixinha, porque aquele era um movimento para os estudantes, né, militantes, um movimento ao encontro da privatização da educação, que ia culminar na privatização da educação. E a nossa pesquisa encontrou, em atas do Conselho Universitário, realmente, em fevereiro de 68, uma orientação do Ministério da Educação confirmando a cobrança de taxas no ensino superior, confirmando sim. Mas, no caso, né, das normalistas, houve esse confronto, esse conflito, havia um conflito, mas foi feita a caixinha, e quando foi feita a caixinha, a diretora, que, segundo a narrativa, era indicada da ditadura, ela decidiu que ia fazer um jornal. E as alunas, a presidente do Grêmio, né, representando as alunas, nós não concordamos, então nos deu o dinheiro, porque nós vamos fazer uma assembleia, porque é a assembleia que vai decidir o que vai fazer com esse dinheiro. E na ocasião, elas decidiram, a própria diretora decidiu comprar a mesa de ping-pong, e a presidente do Grêmio insistiu no embate com a diretora, que resolveu o embate expulsando a aluna da escola. E quando expulsou a aluna da escola, inflamou a revolta das meninas da tarde, ela era aluna da tarde, e no decorrer do mês, as meninas do turno da manhã ficaram do lado da diretora e as alunas do turno da tarde ficaram do lado da colega, representante do Grêmio, e no final, o governador teve que intervir, o secretário de Educação teve que trazer o seu escritório para dentro da escola, começar a despachar dentro da escola, e o governador resolveu trocar a direção do colégio. Foi assim que concluiu, que encerrou aquele imbróglio entre direção e alunos, porém, o diretor que entrou, ele era ainda mais truculento. E aí ele, na escola não, mas fora da escola, ele começou a perseguir os militantes, inclusive a minha querida Cacau, que foi presa e torturada pela equipe do delegado Floripe, torturada barbaramente, assim como seu marido também. Não pela militância estudantil, eles deixavam bem claro nas narrativas, não era pela militância estudantil, era por causa da orientação política, porque eles eram vistos como inimigos do regime. E então, desse movimento de 68, eu cheguei no movimento de 2016, já para vocês, queridos ouvintes, queridos pacientes ouvintes, e é importante que agora, já que tratamos do movimento estudantil como objeto da história, é importante que eu aborde um pouco de como que a historiografia trata o movimento, como é que eu chego nesses dados, né? Como é que eu alcanço. Então, é importante a gente ter em conta que alguns movimentos estudantis, eles são dentro de contextos autoritários,
Então, as fontes, ou elas não existem, ou elas existem, porém são censuradas, ou então são fontes que são filtradas, quando chegam para você, elas já estão filtradas. Mas deixa eu passar um pouco da minha experiência, né? Como eu consegui. Para o maio de 68, mundial, eu utilizei teses, utilizei monografias, dissertações, livros e trabalhos acadêmicos, além da entrevista que nós fizemos com o professor na Universidade de Sevilha. Para o maio de 68, existem alguns documentos, principalmente documentos secundários, obviamente. Agora, para esses dois movimentos, por exemplo, a ocupação do Instituto de Física e a Revolta das Saias, que foi o nome que a imprensa deu. No caso da Revolta das Saias, a fonte principal, que, além, é claro, da narrativa preciosa, valiosa da Cacau, eu tive as matérias em periódicos, em jornais. Porém, aqui a gente precisa fazer um recorte para falar dos meios de comunicação como apoio para a pesquisa, porque meios de comunicação, eles são, muitas vezes, eles são máquinas de propaganda, máquinas midiáticas, e alguns, inclusive, são máquinas de mídia partidária, né? Como nós temos no caso do México, por exemplo, como nós temos aqui mesmo no Brasil, que nós temos praticamente 6 famílias que controlam a mídia corporativa, né? A mídia de massa. Então, usar a mídia, usar o periódico como fonte é um esforço, é um exercício, e é rico para você fazer uma análise crítica daqueles discursos, mas não é muito fidedigno para você investigar como fonte, né, como fonte histórica, né, porque são vários os fatores que envolvem a produção de uma matéria jornalística. Então, no caso da Revolta das Saias, eu ainda estive na escola. A escola é muito antiga, ela é tradicionalíssima na cidade, e ela, inclusive, funciona até hoje, e ela tem um museu. Então, eu já estive lá, um pouco antes de viajar para a Espanha. Eu estive na Espanha de agosto de 2019 a janeiro de 2020. Então, antes de ir para a Espanha, eu estive, em julho de 2019, eu estive na escola, mas não, era julho, era férias, não consegui acessar muita coisa, daí espero voltar, porque eu espero continuar, agora sim, falo para vocês, espero continuar as minhas pesquisas num pós-doutorado, eventualmente, se tudo der certo, quando tudo der certo, com o aprofundamento da história da Revolta das Saias, mas numa perspectiva não jornalística, numa perspectiva mais acadêmica, e, inclusive, deixar registrada essa história. Tenho, inclusive, o apoio da filha da Cacau, que é professora hoje na Universidade do Estado do Ceará, a Tânia Serra Azul. Beijo, Tânia. Sei que você ia assistir essa palestra. Um beijo grande, querida. Então, tenho o apoio da Tânia para publicarmos uma obra com essa história, porque é uma história belíssima e de grande valor para a história da educação e para a história dos movimentos estudantis. Então, mas por enquanto eu parto apenas dessas narrativas e das matérias nos periódicos. No caso da ocupação do Instituto de Física, quando eu recebi essa história, obviamente, eu fui atrás de documentos, digamos, documentos que me amparassem com mais argumentos, né, com mais elementos para aquela história da ocupação do Instituto de Física. Então, eu fui ao memorial
da Universidade Federal do Ceará, e lá eu pesquisei os boletins universitários. Então, naquela época, a universidade ela divulgava, fazia a sua comunicação com a sociedade através de boletins bimestrais. E eu encontrei, num boletim de agosto de 68, uma nota: volta à normalidade no Instituto de Física. E, gente, em plena ditadura, 68, o reitor permitir, né, que fosse num boletim, fosse divulgado uma volta à normalidade no Instituto de Física, então isso sugere muito que essa nota tenha sido vinculada a algum movimento. Inclusive, a nota citava nome de professores, os nomes dos professores, citava uma comissão de estudantes, mas não citava nenhum nome de estudante, mas era meio evasivo, porém bem sugestivo. Falava de uma crise e que essa crise havia sido resolvida e havia tudo voltado ao normal. Gente, que maravilha! Temos já um documento oficial da própria universidade corroborando os informes das narrativas do meu narrador. Bom, segui na busca por mais documentos, aí fui ao núcleo de documentação da Faculdade de História. Então, núcleos de documentação também são ótimas fontes para eventos que, digamos, você não tenha acesso, facilidade de acesso. Então, eu encontrei um conjunto de gravações, algumas delas já transcritas, algumas ainda não transcritas, mas gravações de personalidades acadêmicas da época e personalidades políticas também. Então, eu encontrei uma gravação do professor, o reitor Fernando Leite, que na época era o reitor da universidade, na época da ocupação do Instituto de Física, isso também me ajudou. Um outro local também muito interessante são os institutos históricos. Aqui nós temos o Instituto do Ceará, que é Instituto Histórico e Antropológico, Geográfico e Antropológico. Então, lá eu encontrei edições de um jornal da época e muito antigo, o jornal Unitário, que é até um jornal de tendência conservadora, mas que me deu alguns elementos, me trouxe alguns elementos, assim, muito mais para uma discussão do que mesmo para fundamentar teses ou afirmativas. Onde eu realmente eu fui tocada e fiquei presa mesmo por um bom tempo e voltei mais de uma vez, foi no Conselho Universitário. As atas do Conselho Universitário, elas foram de grande valia, porque elas, infelizmente, algumas, como eu falei, né, no início, alguns documentos, eles são, digamos assim, eles não são disponibilizados, eu prefiro colocar dessa forma. Então, algumas atas, assim, que me interessavam, sim, mas e a desse dia? Nesse dia não teve? Ah, não, essa ata não está... Não achei essa ata, mas, assim, muitas atas eu achei, elas se encontram citadas na minha tese, porque seriam documentos muito longos e difíceis de colocar, de anexar. Eu gostaria muito de tê-las anexado, porque eu tenho o arquivo delas, então posso disponibilizar se desejarem, precisarem, né? Não foi possível. Eu gostaria muito, porque é uma fonte muito preciosa, porque ela traz discussões, ela traz nomes, ela traz resoluções, ela traz embates, ela mostra debates. Então, foram documentos muito preciosos. Então, eu não sei, eu acho que eu já me alonguei, 3h30, eu creio que eu já ocupei muito tempo. Professor, vou
Vou agradecer nesse momento a paciência e a atenção de vocês até agora e me coloco à disposição, dentro da minha limitação, do que eu puder contribuir. Muito obrigada pela atenção, professor. Eu agradeço a Tânia pela palestra. Agora a gente vai iniciar a fase do debate. Como foi colocado para vocês no início, nós funcionamos da seguinte maneira: vocês podem, nesse momento, fazer perguntas ou comentários, intervenções, acrescentar algo sobre o tema, e de duas maneiras: ou vocês podem tomar a palavra ou podem registrar seus comentários no chat e a nossa equipe vai ler. Mas eu queria começar... Professor, se o senhor me permite, antes de começar, me deixa agradecer. Eu estou vendo aqui na lista de presença, eu não sei quem está, agradeço novamente quem está, mas eu queria agradecer especialmente a professora Lia Fialho, porque ela está aqui presente, me prestigiando, e ela é uma professora brilhante, esteve nas minhas bancas, e ela é brilhante, uma professora brilhante da Universidade Estadual do Ceará. Obrigada, Lia, um beijo grande. Muito obrigada, e obrigada a todos que eu não vi, que devem estar presentes, mas eu não vi ainda. Muito obrigada. Desculpa, professor. Okay. Perfeito. Tânia, eu vou começar para motivar o debate, mas, na verdade, é para todos estão convidados aqui a fazerem suas observações, comentários, perguntas, e podem tomar a palavra ou podem escrever no chat, né? Mas algumas coisas eu achei muito interessantes na sua fala, e uma delas é essa possibilidade realmente da gente trabalhar com a história comparada. Às vezes nós nos esquecemos ou praticamos pouco a possibilidade da história comparada com tempos diferentes, né? Porque as pessoas tendem muito naturalmente a estudar o mesmo momento, dois espaços diferentes no mesmo momento. Mas é muito rica essa possibilidade de você estudar espaços-tempos diferentes, separados no tempo mesmo, né? Como você colocou, né? O movimento estudantil pode ser estudado comparativamente em diferentes momentos do tempo. Inclusive, você pode fazer um estudo comparando um momento e um momento distanciado no tempo, né? Essa possibilidade da história comparada, ela é muito importante, da história comparada com temporalidades distantes, né? Não contíguas, né? E às vezes ainda existe assim uma certa timidez de enfrentar esse desafio, né? Porque mesmo no campo da história comparada é muito comum a pessoa estudar dois períodos que estão ocorrendo, o mesmo período, né? Duas realidades que estão acontecendo no mesmo momento histórico. Mas isso é só uma observação de que nós devemos estimular isso, né? Essas possibilidades das comparações com os tempos, né? A segunda coisa que eu queria fazer um comentário para agregar o debate, antes de passar para os outros, é sobre as fontes. Foi bem interessante a colocação da Tânia sobre a diversidade de fontes. E, realmente, cada tipo de fonte representa um desafio diferente, né? Porque você mencionou, né, Tânia, que tem os boletins de universidade, as atas, os jornais, os documentos da repressão, a história oral. Cada tipo de fonte tem o seu desafio a ser enfrentado. Por exemplo, como foi bem comentado, o jornal, e a gente sabe muito bem isso no Brasil, ele representa interesses, né? No caso das mídias brasileiras, como a Tânia comentou, 5 ou 6 famílias dominam os meios de comunicação no Brasil. Quer dizer, então o historiador sempre tem esse desafio de usar as fontes jornalísticas, mas sabendo decifrar esse circuito de interesses que produz aquela notícia. E o jornal sempre é complexo também, né? Porque, ao mesmo tempo que ele representa interesses do seu editor, ele, para continuar existindo, ele precisa satisfazer a um leitor. E esse leitor é um outro meio de pressão para que o jornal
né, vamos dizer assim, se equilibre entre dar a notícia que ele deseja ou distorcer a notícia da forma que deseja, mas não irritar o leitor. Por exemplo, é só que me ocorreu há pouco, né? Você vê, quase nunca você vê em jornais, não vou citar o nome, mas no Brasil, mencionar o PT ou Lula na última campanha, né? Mas o Lula saiu na capa da revista Time. É um exemplo, né? Esse tipo de notícia, por mais que desagrade ao editor de um jornal comprometido com uma postura de direita, né? Ele acaba tendo que dar essa notícia. Por quê? Porque se não der, um outro jornal vai dar a notícia. E aquele leitor vê a notícia no outro e deixa de assistir ou de comprar aquele jornal. Ou seja, então é muito interessante essa dinâmica dos jornais como fonte histórica. Ao mesmo tempo, o historiador tem que saber que ele representa interesses, que eles são discursos capazes de distorcer informações, de silenciar sobre outras informações que não interessam aquele ponto de vista editorial divulgar, mas, ao mesmo tempo, eles são imersos, sobretudo numa dinâmica de jornal de mercado, eles são imersos num circuito onde tem um leitor que ele não pode perder, e o leitor ele precisa enxergar aquele jornal como um meio de comunicação, de informação, que está dando-lhe as notícias, né, que estão ocorrendo. Então, esse é um desafio, né, lidar com o jornal. O outro, que você estava comentando, tem as atas, tem os documentos e tem também os documentos de repressão. Os documentos de repressão são diferentes dos jornais, né, porque eles não foram escritos para serem lidos por um documento externo, porque o jornal é escrito para ser lido por um público. E ele tenta distorcer, eventualmente, ou dar um ponto de vista, visando agir sobre aquela sociedade que está lendo o jornal. Mas o documento dos regimes ditatoriais, por exemplo, nesse momento eu estou pensando nos momentos ditatoriais nesses países, né? Brasil, México, Espanha, né? E qualquer outro, né, que nós possamos pensar. Esses documentos não foram feitos na sua origem para serem lidos, então eles podem trazer, né, mais informações informações verdadeiras que pelo menos representam o que pensam as pessoas que atuavam nesses órgãos de repressão. Mas também tem o desafio aliás, isso já tem uma pergunta, tem o desafio que, depois de abertos, em períodos já redemocratizados, essa documentação para consulta, muitas vezes eles sofrem alterações também, né? Não é raro também que ocorra isso, né? Que ocorra, vamos dizer assim, alterações no documento, né? Então, isso também é uma outra coisa que o historiador precisa se reprimir ao lidar com essa documentação da repressão. E um outro manancial importante de fontes, que foi comentado, inclusive, pela Tânia, é a história oral. E a história oral, que eu estava pensando também, é uma outra pergunta dentro disso, se você se deparou também com alguma situação assim. Ela já tem um outro desafio a ser enfrentado, porque a história oral ela é feita a partir de memórias de atores que vivenciaram aqueles acontecimentos. Mas o detalhe é que esses atores que estão sendo entrevistados, eles não são os atores do momento que você está pesquisando. Eles são aquela pessoa num outro momento no tempo, né? Então, vamos dizer assim, o jovem que participava do movimento estudantil era um jovem em 1968. Mas hoje ele é alguém que tem, bom, se era 68, 50 anos depois, ele vai ser uma pessoa de 68 anos, por exemplo, né? E muitas vezes isso é um desafio também, né, para os historiadores que trabalham com a história oral. Muitas vezes aquela pessoa que está fornecendo os depoimentos para serem analisados pela história oral,
ou seja, que está abrindo suas memórias, ela já mudou o seu posicionamento. Também isso é uma coisa interessante de se lidar, né? Podia ser um jovem de esquerda em 68 e hoje, de repente, é uma pessoa até de direita. Aliás, você também tinha comentado, e também eu achei interessante, essa questão do direito, das faculdades de direito, que sempre puxam os movimentos, e realmente, nas faculdades de direito, nos primeiros anos, todo mundo ali é de esquerda, né? Mas aí depois, sobretudo depois que vai ao mercado de trabalho, aí parece que é uma tendência, não sei se eu tenho essa impressão, a tendência das pessoas de direito se tornarem de direita, digamos assim, né? Ou seja, aquele ponto de vista muda também, né, na época. E depois, quando você vai colher o depoimento dessas pessoas, é também um depoimento traído pela dinâmica que aconteceu com aquela pessoa. Ela já é uma outra pessoa, na verdade, né? Mas o historiador precisa contar com isso, né? Porque é muito rica essa possibilidade de você entrevistar pessoas que vivenciaram, né, os movimentos. Mas é a mesma coisa, ele também tem que sempre ir criticando, né? E é muito importante nesse trabalho todo também as comparações, o trabalho comparativo com as fontes, né? Que é para você balancear, né, todas as fontes e com isso ir, né, eliminando as distorções ou percebendo as distorções. E perceber as distorções já é um trabalho historiográfico importante, né? Porque as distorções dão-se porque há interesses, há visões de mundo por trás das pessoas que fazem as distorções. E essas visões de mundo também podem ser estudadas, né? Então, o meu comentário era mais sobre isso, agregar sobre essa questão da diversidade de fontes através das quais a gente pode estudar os movimentos estudantis, e são fontes que vão desde os veículos de comunicação, a documentação feita pelo próprio movimento, através dos seus jornais, né, os jornais do movimento, os boletins, ou as atas da Uni, ou a documentação da universidade, e chegam até a possibilidade da história oral, e cada uma com seus desafios. Então, realmente, é um trabalho de grande complexidade, né, trabalhar com os movimentos estudantis e de grande importância e relevância historiográfica, né? Bom, foi só um comentário inicial e eu também eu agreguei só uma pergunta se você se deparou com isso, né? Então, professor, quando o professor citou novamente o ativismo dos estudantes de direito, eu havia trazido, né, como eu disse, eram movimentos estudantis na UFC, a própria UFC, um movimento estudantil dos estudantes da Faculdade de Direito, ela precede a própria criação da UFC. É uma história muito interessante, foi uma história, deixa eu mostrar. Esse aqui, Antônio Martins Filho, ele foi o primeiro reitor, ele era professor na Faculdade de Direito, e foi o primeiro reitor da universidade, no caso, quando ela começou a Universidade do Ceará, e foi reitor por 12 anos, 3 mandatos consecutivos, e entregou para o Fernando Leite, que já recebeu com a confusão dos meninos da física. Olha como foi interessante a criação da Universidade Federal do Ceará. Em 1947, o ministro da Educação e Cultura do então, né, presidente Eurico Gaspar Dutra, que era o Clemente Mariani Bittencourt, ele veio proferir uma palestra para inaugurar a aula, né? Veio proferir uma palestra. Só que ele foi recepcionado pelos estudantes da Faculdade de Direito com um abaixo-assinado na mão, com cerca de 10.000 assinaturas. Eles representavam ali cerca de 10.000 assinaturas e a reivindicação de uma universidade para o Ceará. Haviam cursos, né? Havia a faculdade de agronomia, a faculdade de direito, a faculdade de odontologia, não havia ainda uma universidade. Então, foi um movimento estudantil dos alunos da faculdade de direito
que motivou, que foi, não motivou não, mas foi o passo inicial, foi o passo que veio antes do primeiro passo do, então, professor Martins Filho, que foi quando ele se animou e juntou toda a documentação, e ele conseguiu criar 7 anos depois, em 54, por causa da burocracia, não era fácil criar, e ela foi fundada efetivamente em 55. Mas em 47, olha, professor, quanto tempo, quanta luta que a gente tem, como é importante o movimento estudantil. O movimento estudantil, ele é capaz de fundar uma universidade. Agora, sobre as demandas do presente, então a gente teve, né, o professor bem colocou os governos progressistas, né? Então nós tivemos assim um interregno curto, né, de governos progressistas, né, praticamente ali de 2002 a 2014, né, 2003 a 2016, né, porque o último governo da Dilma, que iniciou em 2014, já iniciou com muita confusão, iniciou com o início da Lava Jato, e vinha ali de 2013, com os movimentos de 2013. Então, nós tivemos, em pouco tempo, nós tivemos um avanço muito grande do ponto de vista da nossa educação. Então, nós tivemos a criação de universidades, nós tivemos a criação de institutos federais, coisa que, assim, depois de séculos, em década, nós avançamos, assim, horrores. E em 2016, com a ruptura institucional, nós tivemos um retrocesso, principalmente por conta da lei do teto de gastos. Então, os movimentos estudantis, eles têm uma participação preponderante na denúncia dessas situações, não só na reivindicação, mas na denúncia. Aí eu lembrei também agora do outro movimento, que esse, então, eu encontrei atas para me ajudar a contar essa história, que foi um movimento de repercussão nacional. Os nossos amigos historiadores podem ter ouvido falar, a famosa greve do terço, que eu até anotei aqui, havia um decreto, uma lei 4.024 de 1961, no seu artigo 78, ela ditava que o corpo discente teria direito a representação com direito a voto nos conselhos e congregações, só que na forma dos estatutos das instituições, das universidades. Então, os estudantes, aí já era unindo os estudantes. Só que o reitor Martins Filho, ele conta nesse livro, que ele tinha olheiro, ele tinha quem contava as coisas para ele, aí ele tomou conhecimento com antecipação, ele se antecipou, mas não foi suficiente. A UNE estava organizada, disparou uma greve nacional, a famosa greve do terço. E não foi mesmo uma greve nacional, com ocupação do Ministério da Educação, que na ocasião funcionava no Rio de Janeiro. Os estudantes ocuparam o Ministério da Educação. E nem assim eles conseguiram. Quer dizer, aqui na Universidade Federal do Ceará, a representação é de 1/5, e fica bem claro, não só no estatuto, como nos regimentos. Nunca exceda a 1/5. No mínimo 1/5, não pode ser mais do que isso. Eles não podem ter mais representação do que isso. E também é uma história belíssima, essa história da greve do terço, porque o professor Martins Filho, né, o reitor Martins Filho, ele conta detalhe, e junto com isso eu encontrei também outros detalhes e dissertações. Esse aqui é o Movimento Estudantil no Ceará, de 1928 a 1968, de Braulio Ramalho, e ele conta também parte desse movimento. Além disso, tem também Memórias de Luta, Ritos Políticos do Movimento Estudantil Universitário, de 62 a 69, que traz detalhes desse movimento do professor Edmilson Alves Maia Júnior, da Universidade Estadual do Ceará. Então, é muito interessante.
Mas, antes que o senhor coloque se existe assim, alguma outra contribuição, antes que o senhor coloque, eu queria chamar a atenção também para os novos movimentos estudantis que vêm, quando o professor colocou agora a dificuldade que a gente tem de vencer digamos assim, a couraça midiática, né? que, digamos assim, ela consegue proteger, né? Os interesses das oligarquias, né? Os interesses dos oligopólios. Hoje a gente tem, professor, assim como o seu canal, a gente tem uma série de outras alternativas de mídia que estão crescendo muito. E estão, sim, fazendo frente, e hoje algumas delas são responsáveis pelo disparo e alimentação e expansão de movimentos, importantes movimentos. Isso. E, aliás, você tocou num ponto interessante, eu vou passar já para já tem uma pergunta ali da Jéssica, mas que é a questão da sociedade digital, na qual nós vivemos, né, já há 25 anos, né, digamos assim, né? A sociedade digital introduziu toda uma nova série de possibilidades de você usar novos tipos de fontes, às vezes são fontes onde vai espontaneamente, né? Porque é muito rápido, né? A interconexão. Então, realmente, a sociedade digital, para os movimentos que ocorrem a partir desse momento, onde nós já temos essa rede de intercomunicação, elas abrem outras possibilidades de fontes, né? Que podem ser utilizadas pelos historiadores e que tem esse outro lado, né? A proliferação de um número muito grande de espaços de comunicação, não apenas representando os pontos de vista oficiais, mas a própria resistência, né? Se multiplicando através de redes, né? Tudo isso pode ser examinado pelos historiadores para estudar os movimentos estudantis contemporâneos, né? Nesse sentido, professor, porque hoje eu me organizei para nosso encontro, então eu trouxe alguns livros da minha biblioteca que eu destaquei. Então, nesse sentido, eu quero sugerir de Castells, Manuel Castells, Redes de Indignação e Esperança, Movimentos Sociais na Era da Internet. É muito bom. Ele faz uma passagem por uma série de movimentos interessantes e faz uma discussão, ele debate, inclusive cita movimentos aqui do Brasil, cita movimentos estudantis até do Brasil. É muito bom, além, evidentemente, do Sociedade em Rede, né? Que é um clássico do Castells, o Sociedade em Rede, que é importante. É verdade. Nós temos ali uma pergunta da Jéssica. Jéssica, você quer fazer o seu comentário ou você prefere que a nossa equipe leia? A Jéssica fez ali uma observação bem interessante. Agradecer aqui, eu quero agradecer, viu, todas as mensagens de carinho, viu? Muito obrigada, Arlete, e a quem eu não estou vendo, mas agradeço muito. Depois eu vou poder olhar? Vou, professor, depois eu vou poder olhar tudo? Vai, claro. É só clicar ali no chat que você já... você já está vendo, né? Mas, Tainara, você pode ler a mensagem da Jéssica? Claro, professor. Só um segundo. Primeiramente, Tânia, parabéns pela palestra. Foi ótima. Tem muitos comentários aqui parabenizando você no chat. Obrigada. A Jéssica de Souza Mello falou: primeiramente, parabéns pela palestra e pela pesquisa. Professora, sei que comentou que muitos políticos vieram de movimentos estudantis, mas em sua pesquisa você pode verificar se existe ou existiu esse garimpo dos partidos nos movimentos estudantis? Desculpe, Tanara, se existe ou existiu esse... Garimpo. O garimpo, pronto, aqui mesmo no Instituto de Física, na ocupação do Instituto de Física, bom, quem era do Diretório Central na ocupação do Instituto de Física em 68 era nada menos do que o José Genuíno. E ele, inclusive, o professor Machado disse que chegou a dormir na ocupação do Instituto de Física.
Então, nós temos, sim, nomes que são ainda hoje expressivos, né, que até agora, né, estão presentes, participam da política e que são digamos assim, construídos, né, a sua militância construída nos movimentos estudantis. A própria presidente Dilma Rousseff, ela começou, né, na militância também, na militância estudantil. O José Serra, por exemplo, ele foi presidente da UNE, e depois fez essa guinadazinha, né, para a direita, e hoje ele já se afastou bastante, né, dos ideais daquela época. Eu não sei até que ponto, né, como é que acontece assim no interior dos pensamentos dessas pessoas, né? Como é que eles... Porque as desigualdades, a concentração da renda, a desigualdade social, a desigualdade educacional, os problemas, os conflitos de classes, a luta das classes, ela continua e só se aprofunda. E de tempos em tempos, ela ainda fica mais aguda, como é o caso, né? Nesse momento em que a gente teve um retrocesso muito grande e nós temos o Brasil, que havia saído do mapa da fome, ele voltou para o mapa da fome. Muitas famílias que tinham condições minimamente de sobrevivência voltaram para as ruas, né? Então, hoje nós temos uma situação muito crítica do ponto de vista social, e certos políticos a gente não ouve falar, né, da militância de certos políticos, como, por exemplo, na minha opinião, tá, pessoal, um presidente que nós tivemos, que era um sociólogo, como o Fernando Henrique Cardoso, né, que de repente está calado, não sei, bom, enfim, não me cabe, nesse momento, tomar um partido, mas é preciso fazer, não há como ser neutro na hora em que você faz uma pesquisa, e você identifica que em certos períodos há um avanço na sociedade, nas condições de vida da sociedade, e em outros há um retrocesso, né? Algumas pessoas, elas estão digamos assim, na evidência nesses momentos. Então, no caso, eu destaco muito a participação política da militante Dilma Rousseff, que chegou à presidência, e do sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou à presidência e que, de certa forma, dentro das suas condições, conseguiram alguns avanços sociais, né? Mas sem fazer nenhuma apreciação do ponto de vista político, né? Apenas só fazendo mesmo a compreensão do contexto e da conjuntura, né? O que vai acontecer agora, né? Nós temos uma reforma trabalhista que sucateou, né? Precarizou o trabalhador. Então, o trabalhador hoje ele está com menos direitos, com mais obrigações, ou seja, estamos numa crise, há uma crise violenta. Então, e por outro lado, nós elegemos, né, a sociedade elegeu a primeira presidente nortista e negra para a UNE, que é a Bruna Brelas, né, que até o cartaz que foi feito para esse encontro, que foi lindo, que trouxe a Karina Vitral e a Bruna, quer dizer, duas mulheres à frente da entidade, né? Agora, quais são os movimentos que vêm? Nós temos um ano político, né? Um ano de eleição. Então, a UNE sempre esteve muito antenada com esses momentos, né? Mas, enfim, basicamente isso mesmo, né? De personalidades políticas das pesquisas que eu encontrei, basicamente eu encontrei o José Genuíno. Teve um citado, ele era da direção
do diretório acadêmico do curso de Química era o Bergson Gurjão. Não sei se vocês ouviram falar que inclusive foi ativista nas forças da militância armada contra a ditadura e morreu lá no Araguaia. Quer dizer, outra personalidade também. Tem o Lindbergh também, né? O Lindbergh é um político que veio dos movimentos estudantis, não é, professor? Sem dúvida. Veio ali do movimento Caras Pintadas, né? Naquela Os época. caras pintados. Sim, o movimento estudantil ele foi responsável por lutar por uma indústria siderúrgica para o Brasil, ali na década de 40, quando ele começou a se organizar, já começou a se organizar pedindo uma indústria siderúrgica. Depois, nós temos o movimento estudantil lutando pelo monopólio estatal do petróleo, com a bandeira "O petróleo é nosso". O movimento estudantil estava ali à frente. Depois a gente teve o movimento, assim, grandes, né? Movimentos dos estudantes. Tivemos, como o senhor bem colocou, o Fora Collor, que eram os Caras Pintada, e Direta Já, também, movimento estudantil. Recentemente, nós tivemos também o Não à PEC 241, que era a lei do teto de gastos, que acabou passando, e, recentemente, nós temos o Fora Bolsonaro também, que é uma bandeira levantada. Agora, bem colocado, foi bom essa colocação, porque a gente tem que lembrar também que novas bandeiras vêm surgindo. Inclusive, o que eu observei nas narrativas de 68 e 2016, como o professor bem colocou, né? A história da história comparada, né? Então, em 68, os estudantes eles se organizavam muito sob partidos, principalmente o Partido Comunista do Brasil. Então, basicamente, eles escolhiam ou um coletivo político, como Ação Popular, ou um partido político, e eles se uniam em torno de uma bandeira, e todos levantavam essa bandeira. E, nesse sentido, a gente precisa chamar a atenção também para a força da cultura, professor. Havia os círculos de cultura, que era uma iniciativa da UNE, o teatro da UNE, que importunou muito a ditadura. Bom, hoje em dia, os estudantes dos ativistas do movimento estudantil, segundo as narrativas, né, as entrevistas que eu fiz, eles já não, com a crise da democracia, e com isso eu sugiro já um outro título que é muito bom, esse aqui, Como as Democracias Morrem, com a crise de representatividade, né? E com digamos assim, o perigo, né? da democracia, né? Que nunca foi assim tão plena e está cada dia mais frágil. Os estudantes agora, eles já não acreditam em partidos, eles já não têm a tendência de se filiar a partidos. Eles se unem para uma luta, mas em coletivos autônomos, ou então como ativistas independentes. E as bandeiras também, eles já não se contentam em todos por uma bandeira só. Aí já querem o grupo das questões de gênero, o grupo das questões raciais, o grupo das questões feministas, o grupo das questões ambientais. Aí um movimento estudantil hoje, ele é um movimento que tem várias bandeiras e poucos grupos partidários. É outra característica dos novos movimentos. Sem dúvida. Tainara, tem ali uma pergunta do Olavo, né? Eu não sei se ele prefere falar ou você leia. Olavo, você prefere falar? Ok, Tainara. O Olavo tinha mandado essa pergunta um pouco acima, ele reprisou novamente. Novamente,
Parabéns e obrigado pela brilhante e necessária palestra, professora Tânia. Onde consigo mais informações amplificadas da Revolta das Saias? Eu que agradeço muito, Olavo, não só por sua participação, mas também por sua intervenção. Olhe, eu fiz, na minha tese, eu fiz um recorte, trazendo movimentos estudantis, alguns movimentos estudantis. E dentro desse recorte, eu trago um capítulo contando boa parte dessa história. É claro que não era o foco da tese, mas e por isso eu não pude me alongar. Mas eu consegui contemplar, eu fiquei satisfeita com o que eu consegui realizar. Então, eu disponibilizei para o laboratório LAPETI, eu disponibilizei a minha dissertação, Quilombo Boqueirão da Arara, Ceará, Histórias, Memórias e Práticas Educativas, e também a minha tese, Movimentos Estudantis na UFC, e Ecos de Resistência de 1968 e 2016. E nessa tese, Olavo, você consegue acessar uma boa parte dessa história, e eu tenho um plano, um projeto, já tenho até esse projeto bem adiantado, de retomar essas pesquisas e publicá-las em forma de trabalho mesmo, um trabalho científico, um livro, um trabalho literário. Sim, tenho, e com muita alegria, com muita satisfação, eu posso disponibilizar também, assim que estiver pronto. Inclusive, eu já voltei, quando eu voltei, eu defendi, né, e a gente precisa descansar, porque um trabalho de tese é um trabalho extasiante e que nos toma muito tempo, e junto com a tese, também as demandas que acontecem naquele período, no meu caso, não foram poucas. Eu tive vários desafios que enfrentar antes de concluir esse doutorado. Mas depois que eu concluí, eu descansei um pouco, ou melhor, eu descansei o ano passado todo, né, que eu concluí em 31 de março, eu defendi a tese, aí descansei o ano passado todo. E esse ano eu já voltei à Biblioteca do Estado, aqui, a Biblioteca Estadual do Ceará, para acessar novamente aqueles arquivos, que é o que nós temos nesse momento, os arquivos dos periódicos, para olhar com mais profundidade, olhar com mais atenção, voltar, transcrever todas as reportagens que foram feitas, por buscar outros periódicos, porque eu tenho dados da Tribuna do Ceará, da Gazeta de Notícias, do Jornal O Povo e do Jornal O Unitário. Então, buscar outros periódicos. Vou voltar à escola Justiniano de Serpa, que foi onde aconteceu. Vou garimpar, aí no caso sim, é garimpar, sabe, Tainara? Garimpar narrativas, porque não é fácil. Eu fui muito abençoada, foi uma conjunção de fatores auspiciosos que me conduziram a várias pessoas que me ajudaram a fechar a história, ou uma história, da ocupação do Instituto de Física em 1968. Então, contar novamente com essa sorte, por isso relaxar e dar tempo para o tempo, para recuperar aquelas pesquisas e aprofundá-las, e ir para um pós-doutorado com esse trabalho. É o meu plano. Eu tenho um dos meus projetos para os próximos meses, me aprofundar e concluir a Revolta das Saias e publicar. É uma história linda, Olavo, você vai gostar mesmo, vai gostar muito. Por enquanto, dá uma olhada naquela tese, convido vocês também, vocês me honrariam muito se dessem a atenção para os meus trabalhos, e especialmente para os movimentos na UFC, Ecos de Resistência, de 1968 e 2016, que foi um trabalho assim, realizado com muito empenho, muito carinho, e que, para o qual eu deixo assim, sempre as melhores intenções, as melhores emoções. Eu me emociono muito, eu gosto muito.
Tem gente que se cansa quando termina um trabalho. Eu não me canso do trabalho da minha tese. Eu tenho um encanto por esse objeto. Eu gosto muito mesmo. Eu trabalho, atualmente eu atuo na prefeitura, eu sou professora na rede, tenho deficiência física, então eu sou readaptada, eu sou apoio da gestão e coordenação e tomo conta da biblioteca. Então, eu atuo numa escola de ensino, educação fundamental, de ensino fundamental, e, por sorte, como eu estou em locais estratégicos, eu tenho acesso a praticamente todos os alunos, e aí eu consigo passar para eles esse entusiasmo de estudar, estudem. Eu voltei a estudar muito tarde, depois dos 40 anos, eu fui para a pós-graduação depois dos 50 anos, então vá fazer a sua história, porque vale a pena. Eu convido vocês a isso. Perfeito. Bom, gente, no primeiro momento eu não vi mais perguntas, mas eu já estou observando que a gente já chegou ao nosso horizonte ali, que geralmente a gente marca esse horizonte de 2 horas, então às 16 horas é mais ou menos quando a gente tem um horizonte de começar, né, no encerramento da atividade, embora, se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, pode, né? Eu só estou observando o horizonte. E, nesse sentido, eu já queria começar também a agradecer à professora Tânia Goraeb, e eu queria fazer os meus agradecimentos. Depois eu vou passar a palavra para a Tainara, para ela fazer os comentários finais sobre algumas questões práticas relativas à presença ou ao LAPET, e, finalmente, a gente passa a palavra para a Tânia novamente, para ela fazer o seu encerramento, as suas palavras finais. Mas, de minha parte, eu agradeço muito a presença dela aqui, tanto pela brilhante palestra, como pela relevância do tema, né? A importância da gente estudar isso, estudar os movimentos estudantis e todos os movimentos sociais, de maneira geral, e, ao mesmo tempo, a relevância acadêmica também. Hoje a gente pode discutir as questões relativas aos movimentos sociais, mas discutimos história também, né? Como trabalhar com fontes históricas diversificadas, e discutimos também história comparada, né? Então, as temáticas que vêm aqui nessa série, elas são muito interessantes por isso, né? Porque nós discutimos a temática central, mas junto dela vem vários aspectos importantes para a teoria e metodologia da história. Então, nesse sentido, eu agradeço muito a Tânia, porque realmente foi muito rica essa contribuição. Nesse momento, eu vou passar a palavra para a Tainara, para ela dar os recados finais relativos ao LAPET, e depois a gente passa, finalmente, para a Tânia fazer as suas palavras finais. Tainara, então, a palavra é sua. Está sem som. Tânia, em nome do LAPET, queremos agradecer a sua palestra, a sua participação foi ótima. Nos comentários aqui só tem elogios. Queremos agradecer também a participação de todos. Pedimos para que os que tiverem interesse em conhecer o LAPET, em se inscrever no laboratório, entrem em contato conosco a partir dos nossos canais de contato, que eu vou colocar aqui no chat agora. Para se inscrever no LAPET, só vocês enviarem um e-mail com o nome completo, o link do currículo Lattes de vocês e CPF, caso vocês queiram se vincular ao laboratório. Se vocês quiserem só conhecer e talvez em outro momento se inscrever no LAPET, conheça nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Se vocês colocarem LAPET IM, vocês nos encontram. Além disso, gostaria de lembrar e reforçar aos que não se inscreveram na lista de presença, que corram, por favor, porque logo, logo nós vamos encerrar a lista. Nós estamos com um teste de lista, onde o certificado é enviado automaticamente, então pedimos, por favor, para que vocês tenham atenção ao preenchimento. Se caso alguém não recebeu
o certificado já no e-mail de vocês, por favor, entrem em contato conosco pelo e-mail, que nós faremos o envio para vocês, ok? E também queremos fazer só mais um comentário, pedindo para que vocês tenham atenção, porque a partir de agora, além do e-mail do Lapet Gmail, nós entraremos em contato com a nova conta do Núcleo, que é núcleo@lapet.com. Assim, é possível que nós entremos em contato com uma das contas com vocês. Nós estaremos priorizando a nova conta do núcleo@lapeti. Prestem atenção, porque nós enviaremos, inclusive, os certificados a partir dessa conta, só que ela não vem com o símbolo do Lapeti, porque nós ainda não conseguimos colocar. A minha cachorra latindo. Nós não conseguimos colocar, mas se atentem a isso, se atentem, por favor, à caixa de spam para saber se vocês receberam os avisos referentes, e também prestem atenção na hora do preenchimento do formulário para colocar o e-mail correto, para assegurar que assim vocês receberão o link de acesso para poder acessar todas as nossas salas. É só isso. Em nome do Lapet, muito obrigada. Bom, então agora sou eu, né, Tainara? Bom, em primeiro lugar, eu preciso agradecer novamente e eternamente pela acolhida e pelo anfitrião maravilhoso que o professor José da Assunção Barros e toda a sua equipe, a Tainara, a Marcele, as Marceles, né? Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, professor, e o senhor extraordinário. E agora, mais ainda, para mim, mais ainda, eu peço desculpas por qualquer deslize e, ao mesmo tempo, agradeço muito a atenção de todos e a participação. Quero dizer que eu me senti muito honrada, eu gostei muito, eu não tinha noção se daria conta desse desafio, e realmente foi extremamente agradável, enriquecedor e simpático estar com vocês nesta tarde. Muito obrigada mesmo. Um abraço grande. Nesse momento, então, nós vamos encerrar o evento. E lembramos que todos aqueles interessados em se inscrever no Lapet, né, a gente tem algumas modalidades diferentes de inscrição, mas você pode participar do Lapet no sentido mais amplo, e aí a gente já inscreve, a pessoa já vai ficar inscrita no nosso site junto ao Diretório de Pesquisas do CNPq. Para tal, basta enviar para o nosso e-mail o seu nome completo, CPF e link do currículo Lattes. Bom, nesse momento, nós encerramos e lembramos que no próximo mês temos mais um evento da série Teses em Debate. Obrigado a todos.